E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Passamos alguns dias sem lançar vídeo novo no canal porque a correria estava muito grande. Estamos aí com 4 cursos online e gravando as aulas, preparando material para poder as pessoas terem acesso e poderem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, aqui estamos. E nós queremos continuar a nossa série sobre Apocalipse. Hoje vamos falar do capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse. Mas antes, como sempre temos que fazer, porque muita gente esquece, eu quero te lembrar, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva para você não perder conteúdo. Sempre que nós postarmos, o YouTube vai te notificar e te avisar para que você possa de imediato nos acompanhar. E além de você se inscrever, deixa aí o teu joinha se você gostou, se você não gostou. O importante é que você expresse alguma coisa acerca do que você está recebendo e tendo acesso. Além de você deixar também o seu joinha, não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Se você acredita que esse conteúdo é importante para pessoas que você conhece, então compartilhe com elas. É muito simples. Aqui já tem toda a direção embaixo. Você consegue só clicar na palavra compartilhar e já vai pedir para você escolher por onde você quer compartilhar. Além disso, também comenta, deixa aí o teu pensamento, deixa aí tua opinião, deixa aí o que você acredita, se você discorda, se você concorda, acrescente alguma coisa também, ok? Corrija alguma coisa que você veja que não é bem assim. Bom, eu quero que você participe, é muito importante a sua participação. Além de você compartilhar o que você sabe com a gente e nós crescermos juntos, você me ajuda a avançar aqui nessa plataforma. É muito importante, são algoritmos que fazem toda a diferença para o nosso canal. Então, para nós chegarmos mais longe, alcançarmos mais pessoas, eu preciso que você tome essas ações, ok? Bom, dado a isso, gente, vamos então entrar aqui no capítulo 4. Capítulo 4 é um capítulo extremamente profundo. Eu não sei se vamos continuar, se vamos conseguir terminar tão rápido assim este capítulo, ok? Então, vamos lá. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo de número 1. Veja o que diz a Bíblia Sagrada nesse capítulo. Diz assim: depois destas coisas, olha só, depois destas coisas, que coisas? Depois daquilo que Deus me revelou na terra, depois de Deus tratar com as igrejas, depois de Deus falar com o seu povo, veja bem, depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, lá atrás, no começo, no capítulo 1, falar comigo, disse: sobe aqui. Veja o convite, veja esse convite, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, observe, Apocalipse, ele tem 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Tem coisas reveladas aqui que já aconteceram, ok? Tem coisas que estão ligadas à história da igreja que já aconteceram. E tem coisas que ainda estão acontecendo hoje, nos nossos dias, principalmente em nossos dias. E coisas que ainda vão acontecer, que estão por vir. Então, nós estamos numa trajetória, nós estamos em passos com Deus, estamos num processo muito importante nesses últimos dias, ok? Então, veja bem, depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu. É muito importante você atentar para essa palavra, essa frase, porta aberta no céu. Por quê? Porque nós acabamos de sair do capítulo 3 e no versículo 20 do capítulo 3, Jesus está batendo na porta de uma igreja. Veja lá, volte comigo aí, algumas páginas ou uma página, capítulo 3, no versículo de número 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja bem, Jesus está batendo na porta de uma igreja. Nós usamos esse texto para poder pregar às pessoas que não são cristãs.
Mas esse texto é uma fala de Cristo para uma igreja. Uma igreja que abraçou o mundo, que abraçou o Estado, uma igreja que abraçou as ideias políticas da sua época, uma igreja que fez aliança com o mundo, e agora Jesus não está dentro dessa igreja. Ele está fora da igreja que pertence a ele. Ele está batendo na porta dessa igreja para que ele possa voltar a estar dentro daquela igreja e cear com aquela igreja, se alegrar, ter mesa com aquela igreja. É o texto que está dizendo, ok? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está na porta batendo. Por que ele está batendo? Porque Jesus, embora seja dele a igreja, ele colocou na igreja líderes para poder administrar, para poder conduzir as ovelhas, obviamente conectados a ele. Mas ele não chega abrindo a porta. Ele espera que quem fechou abra essa porta. Então ele está batendo para poder chamar a atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Como que alguém abre a porta? Quando consegue ouvir a voz do Senhor. Não somente escutar, mas ouvir. O ouvir é perceber com a audição e dar atenção a isso. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é somente ouvir, requer uma ação. Então, aqui eu vou abrir um parêntese, mais um parêntese, dentro desse outro parêntese. Sempre que você ouve Deus falar com você, Deus espera que você tenha uma ação. Muita gente, quando ouve Deus falar com elas, lhe prometerem alguma coisa, elas ficam start. Elas cruzam os braços. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ei, sempre que Deus falar com você, prometer alguma coisa a você, ele está te comprometendo com ele e ele espera de você uma ação. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Como é que ele bate na porta? Com a sua voz. Ele não bate com as mãos, bater, não. Ele bate com a sua voz. E nós temos que ouvir ele falar conosco para que nós possamos abrir a porta. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. O mesmo prazer, a mesma alegria e a mesma necessidade que Jesus encontrou nos 2 discípulos no caminho de Emaús, ele encontra na igreja hoje. Porque Jesus queria cear com aqueles 2 discípulos porque foram os únicos que não participaram da ceia lá onde eles foram cear. Os 12 cearam com Jesus. Só que Judas não participou até o final da ceia. Até a ceia para ele foi servida de uma forma diferente dos outros. Mas ele saiu. Mas esses 2 discípulos não participaram. Então, eles não tinham dentro deles o símbolo do corpo de Cristo. Eles não tinham dentro dele o pão que representa o corpo e nem o fruto da vide que representa o sangue de Jesus. Então, ele queria cear com eles. E então foi atrás deles. Então, Jesus tem prazer de cear com a igreja. O altar móvel e profético do casal, homem e mulher, é a cama, é o leito. É ali que eles se tornam uma só carne, é ali que eles fortalecem a aliança de alma que eles têm. É na relação íntima que o casal tornam-se uma só carne. É ali que eles selam sempre e sempre que eles têm relação íntima, eles estão selando e fortalecendo a ligação e a aliança de alma que eles têm. Então, qual é o altar profético imóvel de Cristo com a igreja, da intimidade de Jesus com a igreja? É a mesa da comunhão, a ceia do Senhor. Por isso é importante cear, por isso é importante você participar da ceia, você está envolvido com a ceia. Porque ali é o local de intimidade com Jesus. Muito bem, então ele queria cear com essa igreja, mas essa igreja não conseguia ouvir a sua voz por causa da sua atenção dada ao mundo e não estava conectada com Jesus. Então isso é muito importante. Depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta. Sim, pastor, o que tem a ver capítulo 3, versículo 20 com capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse? Simples, eu estou fazendo uma
como é que fala? Uma matemática teológica, uma equação teológica, na verdade, uma equação teológica. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai abrir a porta do céu para você. Guarda no seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai abrir a porta dos céus para você. Se você conseguir ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, e ele entrar e cear com você e você cear com ele, ele vai te abrir as portas dos céus. E os céus, a Nova Jerusalém, tem no mínimo 12 portas. Então ele quer abrir para você as portas dos céus, ele quer abrir para você uma porta. Então veja o que João está dizendo. E eis uma porta, ele não está dizendo que só tem uma, mas uma porta se abriu para ele. Uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, ou seja, igualmente a primeira voz que ouvi, eu ouvi novamente agora, que dizia, como trombeta, falar comigo, disse, sobe aqui. Que coisa tremenda. Onde foi que ele ouviu essa voz? No capítulo 1, versículo 10. Vamos lá, vamos ler o texto, vamos conferir se de fato é isso. É sobre isso que ele, João, o apóstolo, está falando. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Olha só. E aqui no capítulo 4, versículo 1, ele novamente ouve no mesmo tom a voz do Senhor. E ouvi como de trombeta a falar comigo. Sobe aqui. Aleluia. Ele tinha intimidade e comunhão com a voz do Senhor. Por que muita gente não consegue ouvir o Senhor falar? É porque não consegue discernir a sua voz das demais outras vozes. Você vai ler em 1 Coríntios capítulo 12 falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Lá fala no plural, discernimento de espíritos, não de espírito, mas de espíritos. O que significa isso? Significa dizer que você precisa discernir entre mais de um espírito, porque alguém pode estar falando a você e ela pode estar falando dela mesma, e você tem que entender se é alguém operando na carne, falando a você, ou se é o espírito humano da pessoa, ou se é o espírito do diabo, ou se é o Espírito Santo. Então, discernimento de espíritos é para isso. É para você saber discernir quem fala com você. João conhecia o tom da voz do Senhor. Como de trombeta. Logo, isso significa receber um comando. Quando o Senhor fala com você e a voz é como de trombeta, você vai receber um comando, você vai receber uma ordem. Aqui, o comando que ele recebe é sobe aqui. Quantos de nós desejamos ouvir este comando? E em breve esse comando será dado à igreja. Sobe cá, igreja. Agora chegou o arrebatamento. Aleluia! Eu me alegro quando eu penso nisso, porque essa é a nossa esperança. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Lembra que eu disse nas aulas falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que aquela revelação das 7 igrejas, ela tem uma ligação com a história, a igreja histórica, cada uma daquelas igrejas vivenciou aquilo na prática, ela tem a ver com uma revelação profética, aonde se aplica as fases das igrejas, das congregações. Uma igreja aqui no bairro pode estar passando por um tipo por um aspecto de uma dessas igrejas. E uma outra igreja em outro bairro está passando por um outro aspecto de uma das 7 igrejas. Então, é nessa questão de observar a diferença da vivência de cada igreja específica, de cada congregação específica.
E também ela pode ser aplicada de maneira profética do corpo da igreja mística. A igreja como um todo, o organismo inteiro, passar por essas 7 fases. E nós estamos na 6ª fase da igreja, entrando na 6ª fase profética. Logo, logo acontecerá o arrebatamento, porque ele falou que pôs uma porta aberta, a qual ninguém podia fechar, para a igreja de Filadélfia. Ou seja, a igreja que foi aberta para ela a porta do arrebatamento. Então, muito bem, eu não vou continuar porque pode tornar o vídeo muito longo, muito grande, mas vamos continuar esse capítulo 4 no próximo vídeo. E eu espero para você nos acompanhar nesse estudo, nessa meditação, e com certeza sua vida será poderosamente abençoada. Estamos juntos, eu te espero e te aguardo no próximo vídeo. Paz! Yeah!